Vamos lá, agora vai dar certo isso aqui. Uh! Como as coisas mudam rápido, pessoal. Primeira sessão depois do recesso, na nossa Suprema Corte. Nossa, que linda a nossa Suprema Corte. Nós tivemos 3 discursos. Só 3 ministros tiveram a coragem de discursar. E o discurso deles teve o mesmo tom. Não vamos recuar, não vamos abandonar a democracia brasileira, não importamos com a pressão internacional, somos corajosos em defesa da democracia, vamos prender Bolsonaro, não aceitaremos a anistia. Os 3 falaram basicamente a mesma coisa. O Alexandre de Moraes até assustou seus colegas ali, o tanto que ele estava histérico, né, meio surtado, assim, alterado. Pois bem, há 2 semanas depois, menos de 2 semanas depois, para te falar a verdade, sai essa notícia que eu quero mostrar para vocês. Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos. O recuo, gente, não é um recuo de verdade, é só um recuo possível. Integrantes do STF discutem em conversas reservadas uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar recuo no julgamento de Bolsonaro. Então, eles estão criando uma maneira de recuar sem parecer que recuaram. Vamos lá, vamos ver a matéria? Em conversas reservadas, ministros do Supremo Tribunal Federal discutem uma espécie de recuo possível. Adoro como esse aqui, né? Para a corte diante da crise com o governo dos Estados Unidos. A proposta em debate consiste em anistia pós-condenação para Bolsonaro e outros réus que serão sentenciados golpe de Estado. Peraí. Então, qual que é o recuo deles? O recuo deles é o seguinte, vamos entender. Olha, se a gente recuar agora, vai ficar muito feio e nós já vamos ficar mais descredibilizados que já somos no Brasil. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um acordo com o pessoal, deixa a gente só terminar o teatro, deixa a gente só terminar esse julgamento falso, tá? Porque senão fica muito mal pra gente. Então, deixa a gente terminar, aí logo que a gente terminar, vocês no Congresso podem ir lá e fazer a anistia, que a gente promete que não vai interferir. Cara, olha isso aqui. Tá aqui, ó. A alternativa busca evitar novas sanções dos estados que estão com medo das sanções. Ao mesmo tempo, manter o entendimento do STF pela condenação do Bolsonaro. Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se movimentaria para derrubar uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Olha só isso aqui. É tipo assim, cara, deixa a gente sair sem passar vergonha, então deixa a gente terminar, tá? Vamos terminar com o julgamento, porra, já gastamos tanto, já foi tanta manchete na Globo, a Daniela Lima já falou tanto sobre isso. Então a gente termina o julgamento, condena, aí a gente fica bonito na fita, certo? Para não passar vergonha. Aí vocês vão lá e desfazem tudo que a gente fez. Vocês vão lá e anulam tudo. Aí a gente promete que dessa vez a gente não vai interferir nas decisões do Congresso, tá? Mas não vai acostumando, tá bom, Congresso? Dessa vez a gente não vai interferir, não vamos humilhar vocês como fizemos no IOF. Dessa vez pode confiar na gente. A gente vai deixar a anistia ser aprovada e não vamos considerá-la inconstitucional. Olha o nível do diálogo que existe hoje, gente. Me fala se isso é justiça. Me fala se isso é uma coisa que pode ser levada a sério. Como que qualquer pessoa hoje pode aceitar ter a sua liberdade perdida por uma decisão, por uma pessoa como essa aqui? Como que a gente pode aceitar? Esse aqui, coitado, esse aqui tá tendo a família dele toda ameaçada. Tá, assim, pior que ele quer passar anistia, mas a pena contra ele tá foda. Embora o recuo possível não altere o curso do julgamento do Bolsonaro, representaria uma mudança significativa, uma vez que a Corte manteria a decisão, manteria a decisão do Congresso, mesmo que governistas judicializem a anistia alegando inconstitucionalidade. Uma preocupação do magistrado do STF se essa medida seria de fato capaz de conter a ofensiva norte-americana, já que Bolsonaro seria condenado. Ok, eles estão com medo do seguinte, cara, tudo bem, a gente pode deixar a anistia, mas será que se a gente condenar Bolsonaro... Resumindo, tá? Deixa eu explicar para vocês. Eles estão cagados, com muito medo. Tá escancarado. Violaram direitos humanos, perseguição política, desrespeito ao nosso devido processo legal, desrespeito à Constituição, censura de cidadãos americanos, ataque a empresas americanas, pedida de extradição de jornalistas pelo mundo afora. Tá muito vergonhosa a situação da nossa Suprema Corte. Muito, muito vergonhosa. E agora o medo deles é o seguinte, cara, nós brincamos com fogo, agora
vamos ser sinceros, tem uma solução. Amigos, eu sei que os assessores do STF aí me assistem, tem uma solução. Larguem a mão do Moraes. É simples. Ou o Moraes vai levar toda a Suprema Corte brasileira para uma lama histórica. Vocês estão entendendo que vocês vão participar de uma corte que o mundo vai reconhecer como uma corte que viola direitos humanos? Vocês entendem? Pelo amor de Deus, será que não dá para entender isso? O mundo inteiro, a maioria do Brasil já reconhece. Pesquisa de hoje, nós temos mais pessoas acreditando que a gente vive numa ditadura do judiciário do que não. E vocês querem seguir adiante nesse caminho? A escolha é de vocês. Façam o que vocês acharem melhor. Nesse vídeo, com muita calma, eu vou te mostrar como que essa sanção dos Estados Unidos de ontem em relação aos mais médicos é muito maior do que a imprensa tenta mostrar. Eles estão escondendo muita coisa aí. A sanção é em relação a um programa Mais Médicos que, na verdade, era um programa de financiamento da ditadura de Cuba através da escravidão dos reféns cubanos que vinham trabalhar no Brasil. Só que essas pessoas, elas vinham trabalhar no Brasil com algumas condições, tá? Os familiares dela tinham que ficar em Cuba como reféns e se eles fugissem, a família deles iriam pagar o preço. Eles recebiam apenas 20% do salário deles, o resto era passado diretamente para o bolso do ditador em Cuba. Então esse é um processo de exploração, é escravidão mesmo. E o terceiro ponto, eles eram obrigados a sair eram proibidos a sair das cidades onde eles eram colocados. É como se fosse mais ou menos uma tornozeleira eletrônica. Obrigados de sair de onde eles estavam e não podiam pedir permanência no Brasil, não podiam pedir visto. Reféns, o maior esquema de refém que o mundo já viu e o Brasil financiou. O que acontece? O secretário de Estado, Marco Rubio, ele é um descendente de cubanos. Se eu não me engano, o pai, a mãe dele era cubana. Ele, melhor do que ninguém, entende o que é esse sistema de exploração e escravidão. Ao fazer essa sanção ao Brasil, a membros do governo Lula, que eu vou te mostrar quais são, você vai ficar... Até o Alexandre de Moraes está envolvido nisso. Ao fazer essa sanção, ele está mostrando para o mundo que o Brasil financiou ditaduras através da escravidão dos reféns da ditadura. Isso, assim, é mais uma pedra gigantesca para destruir essa fachada essa blindagem de democracia que o Brasil tem. O mundo está agora sabendo que o Brasil financiou ditadura escravizando os reféns dessa ditadura. Agora eu vou passar para você algumas das coisas, uma das pessoas que foram sancionadas. Alberto Kleiman. Esse cara ele está no Ministério da Saúde. Ele é o coordenador geral da COP30. Alberto Kleiman foi sancionado. Outro que foi sancionado, também não tem mais visto, que também está no governo, também no Ministério da Saúde, está revoltado aqui, dizendo que é uma agressão à soberania. Por que eu separei? Para essas pessoas aqui, impedir que o Brasil escravize reféns de ditadura é ir contra a soberania brasileira. Você entende isso aqui? A soberania brasileira, para eles da esquerda, é ter o direito de escravizar reféns de uma ditadura enquanto financiando essa ditadura com o seu dinheiro. Agora eu deixei a melhor parte para o final. Essa aqui é uma matéria publicada pelo STF, tá aqui, ó, tô no site do STF, de 2017, tá vendo, ó? 30 de novembro de 2017. Me acompanha para você entender que a casa é muito mais grave. Supremo julga constitucional, ou seja, de acordo com o Supremo, o Brasil tem o direito constitucional de escravizar reféns de ditaduras. Julga constitucional o programa Mais Médicos. Agora vamos lá. Prevaleceu o entendimento adotado pelo ministro Alexandre de Moraes, que afastou os argumentos principais apresentados pela Associação Médica Brasileira. Entre os pontos abordados, o ministro discutiu o atendimento ao direito à saúde, a necessidade de validação do diploma do médico estrangeiro e a questão da quebra de isonomia na relação do trabalho. Ou seja, o Alexandre de Moraes acredita que o que aconteceu foi certo, que o Brasil tem o direito, sim, de escravizar, de explorar reféns de uma ditadura enquanto as famílias deles eram mantidas prisioneiras. Olha que loucura que o cara fez.
Segundo a leitura apresentada pelo Alexandre de Moraes, a prioridade estabelecida no Sistema Único de Saúde com o Mais Médicos foi o binômio ensino e serviços, ao invés de investir em especialização para... especialização para depois ter o retorno, fez os dois ao mesmo tempo. Aqui não se trata de vínculo empregatício. É uma forma encontrada também em outros países de especialização junto à prestação de serviço. Ele está justificando o fato de que o Brasil pode sim financiar uma ditadura sanguinária e escravizar os reféns dessa ditadura. Então, assim, Marco Rubio está fazendo um pente fino em todos aqueles que contribuíram para escravizar os cubanos. E aí, de repente, aparece aqui um voto do Alexandre de Moraes, enquanto ministro da Suprema Corte, autorizando isso. Cara, quando você acha que não tem como piorar... Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, que é esse aqui, ó. Esse cidadão aqui também perdeu o visto, tá? A imprensa não tá falando, mas isso aqui é o Padilha, é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde do Brasil perdeu seu visto para ir aos Estados Unidos e agora corre o risco também de ser sancionado pela lei Magnitsky. Parabéns aos envolvidos. O Brasil não só é visto como uma ditadura no mundo inteiro agora, como também um país que financia ditaduras para escravizar os reféns dela. Cara, nós estamos quase no nível do Irã. Mas antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Para a gente vencer o sistema de desinformação do Brasil, a gente tem que ajudar as imprensas, a imprensa verdadeira que fala a verdade, que não aceita dinheiro público. É por isso que eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, gente, sabe quem escreve aqui? Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Cristina Gremel, Rodrigo Constantino, um jornal que fala a verdade e já foi muito atacado por isso. Apenas R$ 4,90 a mensalidade para você se tornar um assinante da Gazeta do Povo. 80% de desconto se você assinar agora. É só você usar esse QR Code que está aqui, ou o link que eu estou deixando na descrição, ou também fixado nos primeiros comentários. Para destruir a mentira, vamos fortalecer a verdade. Imagine a Gazeta do Povo superando a Folha de São Paulo e se tornando o jornal de maior assinaturas no Brasil. Já é um gigantesco passo para a gente resgatar a sanidade. Um abraço. Mas antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Para a gente vencer o sistema de desinformação do Brasil, a gente tem que ajudar as imprensas, a imprensa verdadeira que fala a verdade, que não aceita dinheiro público. É por isso que eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, gente, sabe quem escreve aqui? Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Cristina Gremel, Rodrigo Constantino, um jornal que fala a verdade e já foi muito atacado por isso. Apenas R$ 4,90 a mensalidade para você se tornar um assinante da Gazeta do Povo. 80% de desconto se você assinar agora. É só você usar esse QR Code que está aqui, ou o link que eu estou deixando na descrição, ou também fixado nos primeiros comentários. Para destruir a mentira, vamos fortalecer a verdade. Imagine a Gazeta do Povo superando a Folha de São Paulo e se tornando o jornal de maior assinaturas no Brasil. Já é um gigantesco passo para a gente resgatar a sanidade. Um abraço.